Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Helenice Cavalcante, com o tema Contribuição Indispensável. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. E aí, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Vai ser no horário que você puder me encontrar, que você puder me ver. Muito obrigada pela sua presença. Eu sou Helenice Cavalcante, aqui pela Web Rádio Fraternal. Vamos bater um papinho, vamos conversar um pouquinho mais dos ensinamentos que Jesus nos deixou sobre a ótica dessa amada doutrina de libertação de consciências, o Espiritismo. Muito bem? Vamos iniciar o nosso bate-papo deste encontro, deste momento, trazendo para vocês um texto que eu encontrei no site do Momento Espírita. E esse texto, gente, é para pensar bastante. Conta-se que em uma determinada região da Europa, isso há muito tempo atrás, numa determinada região, havia muitos produtores de uva. E eles competiam anualmente quem tinha a melhor produção, quem fazia uma colheita mais rendosa, mais aproveitável, mas no sentido de garantir que todos ganhassem com isso. E havia uma das competições especial em que todos deveriam apresentar o seu suco. E esse suco seria colocado num único local. Então, ele seria colocado num grande tonel e ali no final da tarde, depois de todas as festividades, esses sucos estariam misturados e abriria-se uma torneira e toda a cidade provaria de tudo. Por quê? Porque, de alguma maneira, era uma mensagem do tipo assim: a união está com todos, todos juntos se auxiliam e assim por diante. Só que naquele ano, aquele agricultor pensou assim: por que é que eu tenho que misturar o meu suco com o de todos, se eu considero que o meu é o melhor de todos? E assim, ao invés de colocar o seu suco, deu um jeitinho que ninguém notasse e colocou apenas água. E assim foi passando a festividade, a grande hora, vamos tomar o suco. E ele ali consigo pensando: vão tomar a minha água, não o meu suco. Só que a hora em que abriram a torneira, saía água. Apenas água. Todos ficaram muito espantados, tanto os produtores quanto a população e as autoridades, que perceberam que ali havia ocorrido algum problema. Todos os produtores consideravam o seu suco o melhor. Então, eles não valorizaram o suco do seu vizinho. Eles simplesmente valorizaram a si mesmo, só olharam o seu trabalho, a sua dedicação. Não pensaram que o outro poderia ter tido, assim como eles, um trabalho, uma dedicação, a vontade de que todos apreciassem o que ele tinha feito com todo o seu carinho e a sua competência. E assim, fica aí um ensinamento para a gente pensar bastante. Segundo, a reflexão do site do Momento Espírita, essa história ela é de 2009, ficou a seguinte orientação: quando é que nós passamos por situações semelhantes e pensamos que aquilo que oferecemos ou aquilo que somos é melhor do que o outro? Ou quando que nós, diante de tudo que acontece, nos abstemos de servir, de partilhar, de compartilhar?
simplesmente deixando de lado, e aqui nós chamamos a atenção sobre um ensinamento deixado por Jesus, peço licença para ler, constante. Então, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ui, isso nos pesa. Se nós formos fazer, então, uma busca no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar ali no capítulo 6 o Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, no item de número 5. O advento do Espírito da Verdade. O que traz para nós o advento, essa mensagem do Espírito da Verdade? Ele nos diz da necessidade de cada um observar aquilo que tem a contribuir, aquilo que tem a dividir, aquilo que tem a compartilhar. Chamando, inclusive, esse Espírito protetor ao nosso olhar para como agia Jesus. Jesus tinha tudo para simplesmente nos olhar de cima e dizer assim, nossa, eles não sabem nada, eles são ignorantes demais. Ao contrário, ele ia até o menor dos menores, e a sua fala, a sua recepção para cada um, não existe essa fala diretamente constante nos evangelhos, mas existe a interpretação. Era como se ele chegasse para cada um e dissesse assim, eu vejo você. Porque ele via aquilo que cada um que chegava até ele. E foi assim no convite a cada um para segui-lo. Primeiramente 5, depois 12, depois eram 70. E já próximo de sua partida eram 500. Isso na contagem da época. Mas sabe-se que o que ele mais fez, que o que ele mais mostrou com este comprometimento, com este olhar que ele dava a cada um de nós e com cada ensinamento, era que não podemos ganhar nada sozinhos. Nós ganhamos quando nos unimos, quando compartilhamos. Ora, se pararmos para analisar, somos seres gregários desde sempre, desde a constituição dos primeiros movimentos sociais, das primeiras aldeias, das primeiras formações, mesmo quando os primeiros movimentos políticos sociais começaram a acontecer, eles só aconteciam porque existia uma liderança, e praticamente eram lideranças religiosas, principalmente de líderes que sabiam lidar com aquelas questões do maravilhoso, do fantástico, ou da interpretação do que vinha das coisas que aconteciam, né? Mundos aí afora, mas que aqueles que ali estavam mesmo seguindo, ora fosse pela ignorância, ora fosse pelos primórdios ainda de entendimento, eram seres que viviam sob a junção, sob a união. Ah, não, você está delirando. Guerras sempre existiram, disputas sempre existiram. Lógico. Estamos em processo evolutivo desde quando? Desde o ato da nossa criação. Então, quando nós passamos a nos unir em pequenas formações sociais, daí começaram a aparecer também as primeiras disputas. Ora, a de garantir o meu espaço, a de garantir a sobrevivência da minha espécie, a da minha primeira formação, que depois se torna a formação familiar, e da familiar a maior, né? A social maior, a família primária, a família secundária, né? A família gregária, que é aquela que vai trazendo os outros e formando novos núcleos.
Sempre foi assim. A evolução vai acontecendo. Mas, pessoal, a responsabilidade para que tudo ocorra, onde todos venham a construir e conseguir, depende única e exclusivamente da união. Do trabalho que fazemos em partilhar e compartilhar. São dois verbos que nós fundimos, entendemos equivocadamente como se fossem sinônimos. Na verdade, não são. No colocar na prática da vida, o partilhar está muito próximo de afetividade. Afetividade direta, na construção daquilo que eu quero para mim. Então, por exemplo, o que faz uma mãe quando ela dá aquilo que ela tem com os filhos? Ela partilha. Ou você numa reunião, pode ser reunião de amigos, pode ser uma reunião social, pode ser até uma reunião de trabalho. Tem ali uma determinada coisa para oferecer, todos querem provar, você vai partilhar, mas todos vão absorver. Aquele que trouxe, que dividiu, ele recebe a sua parcela e todo mundo recebe igual. Isso é partilha. E partilha a gente faz sempre envolvendo um objetivo. No caso familiar, o afeto. No caso social, muitas vezes também movido pelo afeto ou pelo simples interesse que está embutido atrás. O afeto também, que é o alcançar alguma coisa. Agora, o que é o compartilhar? É a contribuição de um para com todos, no de todos para com um, de todos para com todos. O compartilhar, ele vem direto na proporção de que às vezes eu fico sem para te ver bem. Aí a gente volta no exemplo mãe, pai, no exemplo família, avós, no exemplo do cuidador. Vamos tirar os títulos. No exemplo daquele que cuida, daquele que não quer ver o outro sofrer. Ele deixa muitas vezes de dar para ele, para atender a necessidade daquele que está precisando mais. Eu sou assistente social e na minha vida profissional, já estou aposentada como ambiente de trabalho, mas eu continuo atuando na área do voluntariado. Mas eu, como assistente social, posso afirmar para vocês que vi muitas e muitas histórias onde aquele que cuidava tinha, às vezes, 5 bocas para alimentar, não comia, distribuía com as bocas e dizia que já tinha se alimentado. Que muitas vezes só se alimentava depois que ia até o nosso encontro e ou do meu atendimento ou do atendimento dos meus colegas, recebia algum tipo de auxílio no sentido de alimentação. Muitas vezes monetário. Aí a gente entende o porquê das diferenças sociais. Nós sabemos, e aí está constante também, no Evangelho segundo o Espiritismo quase que inteirinho. O Livro dos Espíritos é muito claro quando nos diz os objetivos de estarmos encarnando e reencarnando e retomando e reiniciando. É o processo de aprendizado constante, ora pela dor, ora pelo amor, ora auxiliando, ora sendo auxiliado, ora sofrendo muito, ora fazendo sofrer. Essa coisa de causa e efeito é óbvia, porque não é possível eu semear maçãs e querer colher peras. Se eu estou semeando, né, como tem aquele velho ditado, quem semeia chuva, colhe tempestade, o que quer dizer? Eu estou provocando uma situação que com certeza nesse aqui agora vai ter alguma manifestação ou, quem sabe, em novas experiências encarnatórias. E aí a gente vai se abrindo. As sociedades vão se aproximando
nas necessidades principalmente, nas dores, nos sofrimentos. A gente tem a oportunidade de analisar muitas situações que acontecem mundo afora. Se a gente quiser entender o que é que sente o outro, vamos pertinho observar como é que tem sido a sua experiência diante da dor. Sim, basta olhar nas redes sociais, nas sérias, tá, gente? Nada de influenciadores, que, desculpem uma parte, mas ninguém me influencia. Aliás, me influenciar para futilidades, para coisas efêmeras, a mim, eles perdem, e perdem muito. Eu prefiro seguir sites, links, perfis que falem do que é a realidade social, que mostrem as capacidades, que me deem notícias boas, apesar de tantos sofrimentos que nós encontramos. E olha que interessante, existe um site que eu gosto muito de acessar e conheci através de uma amiga querida. Só notícias boas. Ele só apresenta notícias boas. E é impressionante que a gente não faz ideia de quanta coisa boa acontece, porque começa não com a partilha, mas com o compartilhamento, com aquela contribuição indispensável que nós podemos dar em qualquer situação. A gente mostra ali, e precisamos ver, a gente mostra, as redes sociais mostram, por exemplo, os maiores rios poluídos do planeta. E é interessante que nos 10 maiores rios ainda não apareceu o nosso querido Tietê. Mas apareceram rios que a gente fica assustada. E onde eles estão? Em meio a sociedades duramente divididas por castas, por diferenças sociais gritantes, por desrespeito ao outro, por desrespeito à cultura, por desrespeito ao direito social. Pode-se falar de muitos enganos que acontecem aí afora, trazer-se notícias que causam dor, desespero, e é necessário que a gente veja para que a gente não seja poliana e não ache que o mundo é tudo lindo, maravilhoso. Mas é preciso que a gente tenha o olhar para o que é positivo e não perca a esperança de ser aquele que contribui, que partilha, que divide, que compartilha. Eu já falei numa oportunidade aqui de ler Eleanor Roosevelt, que foi esposa do presidente Roosevelt dos Estados Unidos, que na época da Grande Depressão, quem estuda história sabe disso, na década de 20, quando houve assim uma fissura econômica e social, basicamente no mundo inteiro, ela apoiou o marido e foi um trabalho de reconquista, né, da economia. Ela era o braço direito, ela era o braço forte dele. Oh, meu Deus, como eu gosto de falar das mulheres fortes. E ela costumava dizer assim: nós começamos a morrer quando paramos de contribuir. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É para a gente analisar que aquele ensinamento do Evangelho de João, que depois nos é chamado a atenção, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 não, falei errado, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, onde o Espírito Protetor fala da importância de observarmos o que é que Jesus trouxe, a mensagem principal que ele trouxe, o amor. Mas não é esse amor fantasioso, não é esse amor como nos chama a atenção Joana de Ângeles no livro Convites à Vida, na mensagem Convite ao Amor, que nós confundimos
com esse amor carnal, com esse amor ilusório, com esse amor passageiro, que na verdade é um afeto muito mais ligado à atração energética que a gente possui, muitas vezes também ligada ao compromisso espiritual aqui, né, de formar famílias que vão compor a sociedade e que vão precisar da nossa contribuição para que essa sociedade seja harmônica. Vocês conseguem abstrair tudo isso? Que não dá para eu falar apenas e de nós analisarmos que esses ensinamentos de Jesus, em especial a questão do amarmos-nos uns aos outros, não pode simplesmente estar só no entendimento de que somos filhos do mesmo Deus? Vamos combinar aqui que não dá para a gente ainda dizer que ama o desconhecido? Ou aquela pessoa que de alguma maneira me causou algum dano, seja por equívoco, pela ignorância dela, ou porque eu mesma não deixei claro quais eram as minhas expectativas, que esta é uma grande dificuldade que nós temos, de perceber que o outro tem que ser esclarecido sobre as minhas expectativas, para que possamos conversar numa mesma sintonia. Para que não tenhamos a dificuldade de ali na frente olhar e falar, o que houve com essa relação? Seja a relação de casais que se formam, né? As relações que formam, os casais que formam, as famílias, e não importa o tipo. Não podemos aqui esquecer que hoje as famílias são muito diferentes daquele modelo que foi criado na década de 50. Hoje as famílias têm uma diversidade fantástica, mas todas começam com um objetivo: vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos constituir o nosso segmento, porque é esse segmento que constitui a sociedade. Então, por que uma sociedade não ser harmônica? Não ser amorosa? Mas difícil quando seres, né, não se entendem, ou quando aquela relação se dissolve, e é também a relação da amizade no ambiente de trabalho, da amizade no ambiente escolar, na vizinhança, e de países. Quantas e quantas disputas entre países surgem a partir de equívocos naquilo que se passa de gerações para gerações? E aí nós podemos entrar um pouquinho no aspecto da psicanálise junguiana, que nos traz a reflexão sobre os atavismos, que estão diretamente ligados àquilo que vamos recebendo dentro do nosso conjunto familiar, passado de geração em geração e muitas vezes estão equivocado. Mas é porque aquele recebeu a informação e ele passou daquele jeito que passou daquele outro. Também já devo ter falado aqui em algum encontro nosso, e me desculpa se eu me tornar repetitiva. Mas tem uma história que diz assim, que uma filha, contei sim, lembrei. Uma filha adolescente observava a mãe que preparava um peixe para a reunião da Páscoa. E a mãe vai e corta a cabeça e o rabo do peixe e coloca na forma e põe para assar depois de temperado. A filha olha aquela atitude e pergunta, mãe, por que é que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? A mãe olha para ela e diz, porque sua avó me ensinou assim. Reunião de Páscoa, parentes, a avó chegou. A adolescente não teve dúvidas, foi até ela e perguntou, vovó, por que você ensinou a minha mãe a cortar a cabeça e o rabo do peixe para preparar para a Páscoa? Aí a avó disse, mas eu ensinei porque eu aprendi assim. Foi minha mãe que me ensinou. Então, essa adolescente que tinha o privilégio de ter uma bisavó, na primeira oportunidade que encontrou com ela, e estava presente a avó e a mãe, ela perguntou a mesma coisa para a bisavó. E a bisa, que ainda era lúcida, pensou e respondeu, mas eu não ensinei. Tanto a avó quanto a mãe olharam para ela, como assim? Não, eu não ensinei ninguém.
Eu cortava a cabeça e o rabo do peixe porque não cabia na forma. Senão não tinha como assar o peixe para Páscoa. Isto é um ensinamento passado de geração para geração e nunca questionado. Isto no âmbito emocional também é passado. E também no âmbito geracional, que Jung fazia a gente refletir e fez e faz até hoje. Imaginem isto se aplicando em todas as famílias que vão difundir, disseminar isso na sociedade que fazem parte, e essa sociedade vai difundir mais ainda, aí vai chegar isso ali no encontro com outro país que tem um entendimento completamente diferente, e pau! Primeiro desentendimento e guerras, conflitos. Parece que não, mas é assim que acontece, é assim que surge. Fora os interesses egoísticos, os interesses de poder, de gana, os interesses econômicos, materiais, fora os outros tipos de interesses equivocados relacionados aí à megalomania, por exemplo. Haja visto esses líderes mundiais que só causaram grandes dores à humanidade. Mas é uma coisa para a gente refletir, onde está a nossa contribuição nesse entendimento do que Jesus deixou para nós. O que ele deixou? Ele não era alguém que só chegou ali para pastorear, para ir lá e criar dogmatismo, ritualismos, e determinar que tem que ser assim, tem que ser assado, ou então gerar proselitismo entre as religiões então existentes. Ele respeitava todas. Ele veio e foi revolucionar a sociedade, revolucionar os comportamentos equivocados, que mostravam que era importante o partilhar, o compartilhar, o amar pelo que o outro pode me oferecer, e não por aquilo que eu quero que ele me ofereça. Respeitá-lo naquilo que ele é, na sua competência, naquilo que ele pode, porque é isso que eu quero. Eu quero ser amado e ser respeitado por aquilo que eu sou. Porque todos, como nos disse o Mestre, quando ele diz somos filhos diante do mesmo Pai, ele quis dizer que estamos todos aqui para um único objetivo. Aquele ao qual fomos criados, nos tornar luz. Então, se esse é um objetivo geral, por que eu vou atrapalhar o caminho do outro? Ao contrário, vou tentar cada vez mais estar perto, para que adiante colha-se sempre daquilo que se semeia. E aqueles que virão sentirão os efeitos em si, com direito a questionar e com direito a quebrar ciclos. Muitas vezes nós temos medo de quebrar ciclos. Nós temos medo de dizer que não estamos aceitando aquilo, que aquilo não está bom. Para com isso. Não é assim. Olha para ti mesmo. Quantas vezes está dizendo para si mesmo, para aquela criança que mora em você, que traz uma série de frustrações lá de trás, quantas vezes está conversando com ela e trazendo à tona sentimentos que não quer sentir mais, reações que não quer ter mais? Então vamos bater a poeira e vamos ver o que ela te oferece, que é muito bom e que te faz muito feliz. E vamos trabalhar e vamos alimentar a alegria dessa criança. Existe uma história, é um texto esparso que está pela internet. Em alguns locais, esse texto aparece como de autoria, eu preciso ler para não errar, Thomas Dreyer, que era um escritor, ele trabalhava na área da comunicação, nascido em 1884 e desencarnado em 1976, lá nos Estados Unidos. No entanto, já encontrei esse mesmo texto com outras autorias e até com autoria desconhecida. Vamos lá fazer uma pequena reflexão final?
Conta-se que um homem de 80 e poucos anos plantava em seu jardim, em seu quintal, pequenas mudas de pêssegos, de pessegueiros. E as pessoas que iam visitá-lo ou que paravam para conversar com ele chegava, pegava uma mudinha maior, entregava e depois ia lá e plantava outra. E o seu vizinho, um rapaz assim, em torno da casa dos 20 anos, observava aquele comportamento. Diariamente aquele senhor ia lá, pegava uma mudinha de pessegueiro e colocava ali na terra. Certa vez, o rapaz se aproximou da cerca que dividia as propriedades e falou: Senhor, desculpe falar, mas o senhor está sempre semeando pessegueiros, que o senhor nunca provará uma fruta sequer. A gente sabe que pêssego, há tempos atrás, demorava muito, né, para frutificar. E que hoje é muito mais rápido, né? Nós trabalhamos com enxertia. Mas naquele período, não. Aí aquele senhorzinho, lindo, maravilhoso, apoiou seu corpo assim na enxada. Sabe, meu jovem, eu passei a minha vida inteira saboreando pêssegos que outras mãos semearam. Está na hora de mãos ali na frente saborearem aquelas que eu semeei. Que nós possamos, então, levar os nossos caminhos na compreensão de que o mínimo bem que nós fazemos hoje pode ter um grande reflexo ali na frente. E que se eu não puder fazer com ações, que eu faça com a palavra. Se eu não puder fazer com a palavra, que eu faça com um sorriso, com um olhar, com um abraço afetuoso. Mas dá aquele abraço, tá? De no mínimo 30 segundos. Ai, é difícil, né? Mas dá certo. Segura a pessoa, atarraca e sente. Que vai fazer muito bem para ela e para você. Porque assim falava Jesus. Que nós nos amemos como Ele nos amou. E continua nos amando. Até lá. Muito obrigada a todos vocês. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.